O Renault Duster tem uma grande fama de ser um carro super robusto e fácil de manter. Além disso, é bem espaçoso, tem um grande porta-malas e é alto, o que acaba sendo uma das preferências para quem busca um carro desse porte. Mas será que vale a pena comprar um Duster? Fique no vídeo até o final e conheça todos os detalhes do Renault Duster. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, eu vou estar agradecendo, pois hoje chegamos aos 20 mil inscritos, um número que para mim é memorável. Então eu quero agradecer a todos que ajudaram o canal assistindo os vídeos, deixando like e compartilhando. Muito obrigado! Então, bora para o vídeo. Em 2012, a Renault lançava o Duster aqui no Brasil, para concorrer diretamente com o EcoSport, que até então era o único crossover compacto do Brasil. O Duster tinha 3 variações em diversos países. Tinha o Renault Duster, o Dacia Duster e o Nissan Terrano, que era exatamente o mesmo carro, utilizava a mesma plataforma, só que era da Nissan. A versão que chegou por aqui foi o Dacia, que de fato é um carro um pouco menos refinado, acabado, equipado e seguro. Não pela sua plataforma, pois é a mesma dos outros modelos, mas sim pelos equipamentos de segurança que na versão brasileira foram capados. E essa versão Dacia chegou aqui no Brasil apenas com o logo da Renault, mas na verdade ele não tinha muito dos refinamentos do verdadeiro Renault. Mas mesmo assim o Duster foi um carro que se destacou bem, principalmente pela sua versatilidade e seu grande espaço interno. Ele chegou aqui no Brasil em 2 versões, sendo a Expression, que sempre tem motor 1.6 e câmbio manual. Acima desta versão tem a Dynamic, mas essa versão você encontra com 2 tipos de motorização, a 1.6 da versão abaixo e o motor 2.0, que em minha opinião acaba sendo mais eficiente para o Duster, e também é a versão que eu indico e vou comentar neste vídeo. Não que o 1.6 vai ser ruim, mas para um carro relativamente pesado, o 2.0 acaba sendo bem melhor. E nas versões 2.0 você ainda pode achar modelos com câmbio automático de 4 marchas, com ou sem tração 4x4. Em relação a esses modelos, eu indicaria os modelos sem ser os 4x4, principalmente por serem quase 80 kg mais leves. Parece que é quase nada, mas você ganha em economia de combustível e em desempenho. E eu vou comentar mais pra frente sobre isso. Mas no geral, se você não precisa, não compre um Duster com tração 4x4. Agora em relação ao câmbio, isso vai do seu gosto, se você quer um carro mais confortável ou um pouco mais esperto e econômico. O Duster usa a mesma plataforma Dacia B0 do Sandero, então por aqui vemos muitas das características parecidas encontradas lá no Sandero. São carros com propostas bem parecidas, sendo um carro bem versátil, espaçoso e robusto. E essa robustez do Duster vemos também em seu design, e passa a sensação de ser um carro mais off-road. Falando mais um pouco sobre o seu design. Em seu dianteiro, o Duster tem uma aparência bem robusta, principalmente pelo seu para-choque mais largo. Os seus faróis bem quadrados, que se unem com a bela grade cromada, têm iluminação convencional, o que já é esperado para um carro dessa categoria. Em contrapartida, ele já entrega os faróis de neblina. Suas laterais são bem limpas, sem vincos muito marcantes, o que também acaba passando a sensação de robustez. O Duster já é equipado com rack de teto, retrovisores elétricos com acabamento cromado e luzes de indicação lateral. Suas rodas são aro 16 com perfil do pneu 215/65. Em sua traseira, ele acaba seguindo todo o design do carro e assim uma traseira bem bonita e diferenciada, diferente do que acaba acontecendo com o novo facelift, que tem um toque de Renegade em suas lanternas. O que acaba chamando a atenção é a régua cromada na tampa do porta-malas que estampa o nome Duster e o acabamento em cinza na parte inferior do para-choque. O Duster é um crossover bem alto e ele acaba se destacando nisso. Ele tem um ângulo de entrada de 30 graus e o ângulo de saída é de 35 graus. Ele tem 210 mm de vão livre. E isso tudo acaba sendo excelente para quem quer pegar um fora de estrada bem leve ou pegar irregularidades tranquilamente na cidade. Até porque ele é um carro bem confortável. Partindo para o interior do Duster, em minha opinião, é a parte que ele menos alegra. O design externo do Duster é bem bonito e até passa a sensação de requinte também. Diferente do interior, por aqui temos um carro bem semelhante ao Sandero e ele acaba passando a sensação de ser um interior menos requintado. Isso não pelo seu design, mas também pelo seu acabamento, que acaba utilizando muito plástico duro e acaba encontrando muitas rebarbas.
Mas por esse lado ele não chama tanta atenção, por outro lado ele se destaca muito, que é em relação ao espaço interno. De fato ele tem um dos maiores espaços internos da categoria. Todos os 5 ocupantes vão com muito conforto, sobrando bastante espaço interno para as pernas, para a cabeça e também muito espaço lateral. O Duster tem uma largura de 1,82 metros, é um carro até bem largo, com uma largura de um sedã médio mais ou menos, e tem um entre-eixos de 2,67 metros, o que resulta em um espaço interno muito bom. Assim como seu porta-malas de 475 litros, que é gigantesco para um crossover desse porte. O Duster tem um porta-malas tão grande que consegue ser maior do que muitos crossovers médios. Falando de equipamentos, o Duster fica bem na média da categoria, considerando que só existia o Export naquela época. Você vai ter os equipamentos mínimos para o conforto e segurança. O Duster é equipado com volante com controles para o sistema de som, que tem CD player, com rádio, conexão USB e Bluetooth. Além de computador de bordo, bancos em couro ou tecido, depende qual foi escolhido na época. Ele também vai ter o ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, entre outros equipamentos. Em segurança, o Duster já vai ter o apoio de cabeça para todos os ocupantes, mas ele só vai ter o cinto de segurança de 3 pontos para os ocupantes laterais, um pênalti. Além disso, ele vai ter o ABS e o duplo airbag. Vale a pena comentar que o Duster tirou 4 estrelas no teste de colisão naquela época, uma nota até bem alta. Partindo para a sua mecânica. O Duster é equipado com motor 2.0 F4R. Esse motor já se encontra no Sandero RS, Orochi, Captur e até mesmo uma variação do motor do Fluence GT Turbo. Esse motor é flex e gera até 142 cavalos com álcool e 138 cavalos com gasolina a 5.500 RPM e 20,9 kg de torque com álcool e 19,7 kg de torque com gasolina a 3.750 RPM. Com câmbio manual e tração 4x2, o Duster pesa 1.353 kg. Não é um carro tão leve assim, mesmo sem os adicionais de peso. Com isso, ele tem 9 kg por cavalos e uma potência específica de 71,1 cavalos por litro. Ele tem 2 opções de câmbio, o manual de 6 marchas e o automático convencional de 4 marchas, o DP2 utilizado por outros carros da Renault até hoje em dia. Como eu comentei anteriormente, no Duster eu prefiro o câmbio manual, porque eu acho que casa bem mais com toda a mecânica dele, principalmente se você considerar que o câmbio automático só tem 4 marchas. Com isso, com o câmbio manual e tração 4x2, o Duster chega de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. O Duster não vai surpreender tanto em relação ao desempenho, mas ele não vai se sair mal. Você vai ter um carro bem ok para a cidade e para a estrada. E o seu consumo poderia ser melhor, mas ok para a proposta do carro. Ele faz uma média dentro da cidade de 6,7 km por litro com álcool e 9,9 km por litro com gasolina. Na estrada essa média passa para 7,8 km por litro com álcool e 11,2 km por litro com gasolina. Poderia ser um consumo melhor, principalmente por causa do seu porte. Então não busque ter um carro muito econômico como um Duster. Mas o Duster com tração 4x4 acaba sendo pior ainda. Como eu comentei anteriormente, ele pesa mais, com isso ele tem um consumo pior e um rendimento menor. A versão 4x4 faz uma média de 6,1 km por litro com álcool e 8,9 km por litro com gasolina dentro da cidade. Já na estrada essa média passa para 7,2 km por litro com álcool e 10,2 km por litro com gasolina, tendo um consumo um pouco pior, e é por isso que eu acho que no meu uso eu não teria a Duster 4x4. E sem pensar 2 vezes, eu iria com o modelo 4x2. O Duster se destaca por ter uma manutenção muito baixa e barata. A cesta de peças que inclui 4 pastilhas de freios, mais 2 discos de freios dianteiros, amortecedor traseiro par, bomba de combustível, filtro de ar e jogo de velas sai por R$ 1.971, sendo uma das cestas de peças mais baratas entre todos os concorrentes. O Duster se destaca muito por isso. Então se você quer ter um carro com um custo muito baixo de manutenção, é uma excelente opção.
Além disso, o Duster é um carro super confiável, mas assim como todo carro, ele possui alguns pontos negativos. Os donos do Duster reclamam de desgaste excessivo nos pneus, sendo de forma irregular no eixo traseiro, assim como os amortecedores dianteiros, que têm um desgaste excessivo, e a coifa doma cinética. Há indicação de desgaste prematuro das pastilhas de freio também, fique atento a esses detalhes. Além disso, outra reclamação dos donos são os barulhos na suspensão. Fora isso, é um carro super robusto e muito confiável. Um Renault Duster 2.0 dinâmico 2012 tem preço médio entre 40 a 45 mil reais, dependendo do câmbio e da tração. Lembrando que foi um carro que também subiu de preço. Antes ele custava na média entre 35 a 38 mil reais. Mas será que vale a pena comprar um Duster? Em minha opinião, o Duster é um excelente crossover para quem quer levar toda a família, mas não quer ter um carro para passar dor de cabeça. Além disso, é um crossover com preço relativamente mais acessível e também tem uma manutenção bem barata. Então, para você que quer ter o primeiro crossover bem familiar, barato e fácil de manter, tá aí uma excelente opção. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo e também deixa o like. É isso aí, um forte abraço, valeu e fui!